Então vamos começar, porque a prosa hoje pretende ser muito boa. Tem outras mulheres convidadas que vão entrar aqui, mas vamos começar a nossa conversa, né? Eu vou só falar rapidamente um pouco para contextualizar essa conversa e passo a palavra para as mulheres. Hoje é o dia dos homens ficarem falando menos, a gente gosta de falar muito e tá certo isso não. Mas eu, enfim, né? Desde o início deste ano, eu tenho feito o esforço de fazer algumas lives dentro desse modelo que eu venho fazendo há alguns anos, de tentar juntar, trazer pessoas que tenham experiência em algo que eu acho muito potente, que é juntar a medicina tradicional, os avanços da ciência, com as medicinas da floresta. E aí o óleo de cannabis é uma delas. Eu comecei fazendo uma live sobre ayahuasca, e depois a gente está fazendo já a segunda lá com o trabalho do Sustenta Cannabis lá no Cariri, que é maravilhoso. Eu tenho vontade de continuar fazendo isso com também outras substâncias que a própria medicina, assim como o óleo de cannabis, né, as universidades pesquisando os benefícios disso para a saúde. E é importante fazer isso com respeito, né? Fazer isso de uma maneira que a gente sabe que no nosso sistema econômico as coisas são atropeladas. E aí, muitas vezes uma ideia que tem toda uma cultura, né, ancestral, a utilização de plantas medicinais, de substâncias da floresta, vem sendo utilizadas há séculos e é muitas vezes criminalizada. Aí, de repente, quando a medicina tradicional está tendo dificuldade de lidar com os problemas e gerando, às vezes, uma dependência de hipermedicalização e tal, as grandes indústrias entram e beleza. Eu acho que desde que você tem espaço também para que isso se dê com respeito, não só a essa cultura ancestral que faz uso dessas plantas há muitos milhares de anos, como também da gente ter esse respeito com a cultura popular, que é um objeto de muita sabedoria também, né? Assim, ainda que a gente não tenha pessoas, sempre tem numa comunidade as pessoas que têm essa cultura das ervas, que faz uso das plantas. Então, eu acho que o Sustenta Cannabis é um exemplo maravilhoso, onde se faz uso de uma substância da floresta, derivada de uma planta, e ao mesmo tempo honra essa sabedoria popular, bebe nessa sabedoria popular. Tem um médico coordenando, então temos aí a integração da medicina tradicional com o Dr. Natan, que é um grande amigo, uma fonte de muita inspiração, a quem eu saúdo. Essas lives são sempre em homenagem a ele, porque é uma pessoa assim. Mas, enfim, representa um pouco dessa junção da medicina. Porque também, às vezes, eu vejo gente indo para essa medicina das florestas e negando todo e qualquer apoio de uma medicina tradicional, o que pode ser muito perigoso, inclusive, né? No sustento tem todo o trabalho do desmame gradual, do respeito aos efeitos daquela eventual medicalização excessiva sobre aquele organismo. Enfim, dito isso, explicar que no primeira live com Sustenta Cannabis a gente trouxe dois homens, foram maravilhosos também, né? Mas a gente já deixou guardado essa o creme de la creme, a parte da sabedoria das mulheres, com esse título aí, né? Da potência das mães e das mulheres, né? Numa agenda que sempre foi proibicionista e que ninguém segura uma mãe com um filho com um problema e que não está tendo resultado ali na medicação tradicional. E ela enfrenta tudo, enfrenta todo mundo para ter acesso a esse medicamento. Eu vou passar primeiro para a Cleinha e depois para a Karine. Não vou apresentar, deixo para vocês se apresentarem. E passo primeiro para a Cleinha e ela passa depois para a Karine direto. E vamos conversando devagarzinho para chamando outras pessoas. Boa noite, Ronaldo. Obrigada por esse convite. Tem sido muito gratificante mesmo, assim, todo esse trabalho aqui no Cariri, né? O meu nome é Clélia, mais conhecida como Cleinha. Eu sou nutricionista e artesã. E vim morar aqui no Cariri há quase 2 anos, né? Assim, durante toda a minha carreira, assim, né, como nutricionista, trabalhei sempre com alimentação industrial, né? Cozinha, cheguei a trabalhar também com agricultura familiar, né? Sempre dentro desse âmbito do preparo do alimento, né?
E de uns 4 anos para cá comecei a trabalhar mais, estudar em cannabis e encontrei no meio do caminho esse presente que foi o Sustenta, né? Natan e todos os cuidadores e cuidadoras do Sustenta, que ajudou a gente aqui a trilhar esse caminho, né? O Cariri, como você falou, é uma terra de encantados, assim. Aqui o Cariri é território indígena e quilombola, então essa tradicional medicina da floresta, ela é acima de tudo contemplada, assim, né? Então, apesar de ser uma região muito religiosa, com relação à aceitação da medicina, da floresta, do medicamento, do uso da cannabis, isso é muito aceito, né? Porque todo mundo teve, assim, uma avó. E essa ancestralidade, ela não está muito longe daqui, assim, né? Não são gerações muito antigas. Dia desses a gente estava até conversando no Sustenta, numa reunião, e uma das meninas falaram, né? Falou assim, ai, mas cadê as rezadeiras, cadê as benzedeiras que a gente não vê mais? Aí eu disse, aqui vê, aqui tá cheio, assim, né? Então, a gente está rodeado mesmo desse encantamento da floresta. Então, por isso, assim, é tão bem aceito aqui e tão procurado, né? Então, e aí o Sustenta vem para facilitar esse acesso, né? Desde as consultas médicas, né, que a gente consegue ofertar de forma gratuita, e até o acesso ao remédio, né? Com algumas parcerias, que só é possível porque a gente tem algumas parcerias com algumas associações, e eu queria destacar aqui a Abrace, que consegue ajudar a gente com os nossos pacientes que são hipossuficientes, a Curacan, né, então, assim, são os nossos maiores parceiros aqui para que a gente possa não apenas oferecer o remédio, mas oferecer o tratamento, né? Porque uma coisa é você ter acesso a um frasco, 2 frascos, outra coisa é você conseguir ter a certeza de que você vai começar e dar continuidade ao tratamento. Isso que é o mais importante. Vai lá, Karine. Perfeita, Cleinha. Sempre faz essa introdução muito bem, né? Porque, assim, boa noite, primeiramente, né? Eu sou suspeita para falar do Cariri, porque eu sou caririense, nascida e criada, né? Então, eu cresci, vivi dentro dessa cultura mesmo, desse berço, desse oásis no meio do sertão, que é o Cariri. Então, assim, é realmente uma região, é um privilégio para mim estar aqui. E principalmente pensar em trazer esse diálogo antiproibicionista para a nossa região, né? Que inclusive tem aí, soma lutas, né, e conquistas já de muito tempo, né? Nós temos um movimento negro aqui no Cariri que é pioneiro aqui na nossa região, então a gente está num berço, né, de lutas também, né? Não só de cultura, não só de turismo, né, religioso, ecológico, né, cultural, artístico, mas também de muita luta, né? Então, quando vê essa luta antiproibicionista nascendo aqui no Cariri, é muito bonito de ver, assim, né? E antiproibicionista porque não faz o menor sentido a gente tentar proibir práticas que são ancestrais, né? Os povos originários, os povos em diáspora, eles trouxeram para cá a possibilidade da gente lidar com as nossas mazelas, né? Nossas patologias, de uma maneira que é ancestral. E aí, de repente, a gente se vê num estado que é proibicionista, que proíbe, né, e que cerceia a liberdade das pessoas, inclusive no que diz respeito à maneira como elas escolhem se tratar, se cuidar, promover saúde, né? Então, é uma honra para mim estar aqui, né, com Cleinha, com você, Rinaldo. Eu espero que esse espaço ele se amplie cada vez mais. Maravilha. Eu queria agradecer para a Carolina, que acabou de entrar, que foi quem me apresentou o Natan e me apresentou ao Sustenta aqui do Rio. Já faço parte há talvez uns 2 ou 3 anos. E queria também registrar aqui a presença do Ramon,
que é o advogado lá atua na UF, no núcleo que apoia, tem uma parceria também com o Sustenta, e eu brinco com o Natan, que eu falo assim, poxa, meu sonho de consumo é a gente ter aqui no Rio, junto da UF, algo como Sustenta Cariri, que a gente possa, além do trabalho do Sustenta, que para quem não conhece, ele é virtual, né? Tem as reuniões, o médico tem toda uma agenda, onde as pessoas que têm um perfil, né? Um perfil de vulnerabilidade, então, né, as pessoas que são atendidas geralmente, elas realmente não podem pagar esses preços abusivos que tem aí, e isso está na cabeça do Natan, que é maravilhoso, né? Democratizar o uso de uma medicina que é muito potente. Eu queria, a Cleinha falou de uma coisa que para mim me fascina, né? Que é o papel das rezadeiras, o papel dessas lideranças que promovem saúde pelo Brasil fora, né? No Nordeste não vou nem falar, mas aqui no Rio também, né? E eu sou terapeuta comunitário, né? Faço uma coisa de terapia comunitária em alguns ambientes, entre eles escolas públicas, onde a gente bota em roda para conversar sobre os problemas, alunos, merendeiras, faxineiras e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, né? O trabalho do Sustenta, coordenado pelo Natan, é um trabalho muito terapêutico, né? Mas ele tem como foco aquele lugar da medicina. As pessoas trazem os seus sintomas, ele tem lá a ficha médica da pessoa que já foi colocada na plataforma, e ele traz essa coisa da nutrição, que Cleinha falou que é nutricionista, Márcia Florencio também entrou, que é maravilhoso juntar essa coisa, que o óleo só não faz milagre. O óleo demanda também mudanças de hábito, então você fazer uma mudança, às vezes, no hábito alimentar, fazer uma atividade física, isso tudo o Natan faz de maneira maravilhosa, isso é terapêutico, mas isso ainda não é terapia. E aí eu estava falando, e aí, assim, quando Cleinha fala de rezadeiras, né, eu fico pensando, caramba, às vezes, e vocês aí têm o presencial, me ocorre perguntar que nesses ambientes presenciais, onde o Natan já não está presente, porque ele está aqui no estado do Rio, aí é uma coisa de vocês, se vocês já experimentaram essa coisa de trazer alguém nesse perfil para também passar os saberes dela, inclusive da prática, não sei, e pergunto se isso já foi feito, e porque eu fico pensando que deve ser maravilhoso a gente juntar um pouco dessa medicina, dos conhecimentos da medicina tradicional, mas de fato integrar com alguma coisa mais de terapia, né? Que eu acho que é um outro ambiente mais específico, talvez não com todas as pessoas, tem um outro perfil. E como a Kaline é psicóloga, a gente já conversou um pouco sobre isso, eu também me atrevo a perguntar para ela como é que ela vê essa possibilidade, né, um pouco mais para frente, se ela vê isso possível de, para além do trabalho que já existe do Sustenta, muito pautado no óleo, junto com a alimentação e junto com outras questões, né, de promoção de saúde, se haveria, como seria um caminho para ampliar isso também para um olhar terapêutico, se de como terapia comunitária, se uma terapia individual, enfim. Cleinha, começa com você, por favor. É ótima sugestão. A gente ainda não tinha colocado em pauta de trazer uma rezadeira, de trazer, mas vamos anotar aí para os próximos encontros, né? A gente começou a se encontrar esse sábado agora, a gente fez o nosso quarto encontro aqui. A gente já vem funcionando aqui no Cariri há mais ou menos um ano. Na verdade, um ano não, né? Desde janeiro, mais ou menos, mas se organizando, atendendo os pacientes né, aos pouquinhos, até que a gente viu essa necessidade de começar a se encontrar mesmo pessoalmente, porque foi crescendo, né? Então, uma mãe que vinha, que isso é muito bonito assim do Sustenta, né? Quem vem se consultar chega como paciente e vira cuidador, né? Daqui a pouco traz o pai, traz a mãe, traz o filho, traz a irmã. E assim, as experiências dos encontros têm sido muito bacanas nesse sentido, porque assim, são famílias inteiras, né? Pai, esposa, filho, mãe, e ver de fato assim, as pessoas até mais velhas que têm esse olhar que foi construído
né, ao longo do tempo, de uma planta criminalizada, né, se abrir para o tratamento, entender que é um remédio, entender que existe um sistema. E aí, como você falou da questão da alimentação, o óleo por si só ele não faz milagre, a gente tem que fazer pequenos ajustes na alimentação, e a gente vai fazendo isso em roda, a gente vai fazendo isso em conversa. Eu não prescrevo dieta para ninguém, a gente conversa como é que está a alimentação, a gente em grupo debate isso, fala sobre isso, pega uma dica de uma mãe, pega uma dica de outra, explica por quê, né? Assim, tem que adicionar uma fibra, uma gordura boa que vai interagir, vai potencializar o efeito do óleo. Então, assim, as rodas de conversa têm sido, assim, cada semana uma experiência maravilhosa. E a gente acompanha, como a gente tem feito esses encontros mensais. A gente sempre faz o acompanhamento do paciente, né, semanalmente, quando ele passa para consulta. Mas quando a gente está presencialmente, quando a gente acompanha o paciente, que a gente se encontra mensalmente, é, assim, uma explosão de muitas coisas, porque a gente vê a diferença tanto do paciente quanto do cuidador, né? A gente fez um encontro esse final de semana e a gente o mote desse final de semana era falar sobre comunicação e a gente nem precisou provocar isso. Os próprios pacientes já começaram a falar, porque quando eu cheguei aqui eu quase não falava, agora eu já me sinto confortável de falar, de me abrir, porque eu sei que não só sou eu que tenho um problema, que todo mundo aqui está junto, está todo mundo para ajudar. Então é como você falou, não é terapia, mas é terapêutico. Então, cada vez mais tem sido muito ricas as experiências dos encontros presenciais. Vai, Kaline. É muito interessante, né? Porque a sensação que a gente sai depois desses encontros é que nós estamos revigoradas, assim, né? A gente chega cheia de empolgação, querendo propor, trazendo perguntas disparadoras, mas essa proposta da roda de conversa, ela facilitou uma construção de vínculo que foi tão natural que o grupo ele tem uma coerência, né? E essa coerência faz com que todo mundo se encontre, se acolha, se identifique. E essa acaba se tornando natural. É um movimento bem orgânico mesmo de ir construindo um diálogo, né? Então, assim, é um diálogo que contempla várias temáticas que nós poderíamos abordar, né? E o fato da gente querer propor o diálogo sobre comunicação não impede que a gente não fale sobre outras coisas. E isso se constrói de uma forma muito natural. Então, é interessante de ver esse movimento orgânico e essa participação ativa de cada mulher, né? E, assim, de cada pessoa, né? A gente fala sobre as mães, mas tem muitas pessoas que também estão fortalecendo, muitos homens, inclusive, fortalecendo esse projeto, né? Fortalecendo essa luta. Então, pensar que esses espaços de acolhimento, né, essa escuta que não existe o julgamento, né, a ideia de que uma mãe ela vai poder falar sobre a angústia que é ter que lidar com a patologia do seu filho, do seu familiar, e naquele momento em que ela fala, ela consegue se sentir ouvida, ela consegue se sentir acolhida. Falando sobre comunicação, nesse sábado foi muito natural e muito comum a gente ouvir afirmações como: em um outro momento da minha vida eu jamais falaria sobre isso, porque ninguém entenderia o tamanho da minha angústia, ninguém entenderia como é constrangedor pensar que a minha filha vai ser estigmatizada, ou que eu vou ser estigmatizada, vou ser julgada pela maneira que eu escolho tratar a minha filha, né? Então, e aí a gente foi percebendo que dentro dessas rodas de conversa, o fator terapêutico elas estão conseguindo se apropriar do seu processo de saúde, não de doença, mas agora de promoção de saúde, de promover saúde na sua vida e na vida da sua família, na vida da sua comunidade, né? Então, elas não só se apropriam disso, como elas também plantam essa semente em outros lugares por onde elas andam, né? E isso é notório, assim, a própria postura de autonomia, né, que elas passam a assumir diante desse processo. É muito, muito incrível, assim. E eu penso que construir esses
vínculos, esses espaços com amorosidade, né? É uma maneira da gente respeitar as individualidades e as singularidades de cada pessoa, né? E o que a gente faz é buscar fortalecer uma rede de apoio para essas pessoas, né? Também salientar para elas a importância da luta coletiva, né? Informar também a comunidade de que é importante superar esses estigmas, que é importante superar a falta de informação que a gente tem em relação ao uso da planta, né? É importante reduzir os danos, né, que são causados pelo proibicionismo, né? Então, eu acho que pensar que dá para construir esse espaço aqui, e não só isso, mas ampliar esse espaço, né? Ampliar o diálogo com outros espaços, outros equipamentos que possam trazer assistência, né? Que possam fundamentar cada vez mais esse cuidado, sabe? Que possa trazer segurança na vida dessas mulheres. Isso é muito importante. Maravilha. Eu acho que, assim, eu não vou só dar algumas informações para dar um contexto para talvez alguém que nos assista que não sabe, né, assim, detalhes dessa relação de cuidador, de paciente, mas também, assim, o Rafael Medusa entrou, a gente fez uma live há uns 2 meses atrás, onde está mais explicado esse básico do sustento. Eu não queria ficar também que a gente falasse as mesmas coisas aqui, né? Mas, assim, o que eu acho maravilhoso nessa iniciativa do Natan é que é uma engenharia social onde nada é pago, né? Na verdade, não é só o atendimento de um médico, ouvir esse paciente, pedir os exames que é necessário para ele sequer entrar no projeto, aí com os exames tirados vai para uma plataforma, o médico dá uma olhada, aí numa reunião coletiva, e aí eu acho que é maravilhoso o Natan entender essa sabedoria das mulheres, né? Porque uma coisa é uma pessoa que tem uma doença, que tem vontade de experimentar um óleo de maconha, porque óleo de cannabis é disso que estamos falando, e aí tem um médico do Rio que diz para ela, não, esse negócio do proibicionismo, isso aí, é isso e aquilo, isso chega nela de um jeito. Outra coisa, e aí explicando um pouco essa figura das cuidadoras, ou dos cuidadores, eu não sei se tem homens, mas né, o Natan, que é o médico que faz as receitas e que ouve, e que analisa caso a caso, que define dose, que repactua a dose de acordo com a reação das clientes. Imaginemos, parece que tem mais de 4 mil pessoas já no sustento, né? Então, o médico sozinho não dá conta, mas ele aposta nessa coisa de que quem entrou primeiro no projeto, voluntariamente, que é o caso de vocês, né? Vocês acabam tendo uma qualificação para serem cuidadoras de terceiros que estão chegando. E aí uma coisa muito diferente de ouvir um médico do Rio falando a favor dos benefícios do óleo, é ter uma pessoa, uma senhora, uma pessoa, por exemplo, a minha cuidadora aqui no Rio, a Sueli, é maravilhosa. Qualquer hora que eu mando um zap para ela, ela responde com milhares de informações, e quando ela não dá conta, ela fala com o Natan, mas essa coisa da democracia, do saber médico, do saber da saúde, né? Eu acho que isso é maravilhoso, mas é para contextualizar isso que vocês falaram, e eu acho que também tem essa coisa que a gente falou na última, do trabalho político no bom sentido, né? Que na medida que vocês reúnem, não é uma pessoa do Rio que está ali dizendo o que fazer, mas são vocês mesmos. Isso cria um grupo de apoio mútuo, que é o que vocês falaram, mas também cria um grupo de reivindicar do prefeito da cidade ou do governador da cidade determinadas condições que não estão sendo oferecidas. E você fazer isso sozinho, você não vai ter efeito nenhum. Agora, você chega lá, um grupo de mulheres, né, reivindicando, de repente, que esse óleo entre ali naquele município através do SUS de maneira gratuita, isso tem outro peso. Então, isso eu acho que é importante também. Então, todos os cuidadores, eles, como eu falei no começo e Rinaldo falou agora, a gente trabalha de forma voluntária, né? Então, cada um dentro da sua realidade. Mas é isso que eu acho que é o diferencial, é a gente conseguir trazer uma resposta rápida, às vezes, para o paciente, que nunca teve contato com o remédio, aí está ainda na descoberta das doses. Enfim, assim, às vezes o paciente, quando faz aquele caminho, né? Consulta médica e depois, com a receita, busca uma associação
começa a tomar um remédio, mas aí tem que esperar um retorno para o médico, que é daqui a um mês, e o paciente só consegue falar com a secretária, às vezes está cheia de dúvida, às vezes a associação que deveria fazer um papel mais informativo mesmo, de acolhimento desse paciente, às vezes também não faz. Então, às vezes eles ficam meio assim, e agora, como é que eu faço? E eu acho que esse é o diferencial, assim, mesmo do Sustenta, né? Da gente conseguir ter esse diálogo com o paciente, assim, mais rápido, no dia a dia. A gente faz parte da vida deles, eles começam a fazer parte da nossa vida. Vira, de fato, assim, uma grande turma, assim, é uma grande família, né? Assim, eu ganhei amigas maravilhosas, pessoas, assim, que, né, estão aqui junto nessa caminhada que foi só somando. Então, essa força do coletivo é que é potente. E uma característica também que eu acho fundamental, assim, no Sustenta Cannabis esse incentivo à responsabilização por uma prática positiva, assim, de bem viver, sabe? No sentido da gente considerar que o Sustenta também promove a educação em saúde. Quando a gente fala sobre a comida que a gente cozinha, a maneira como a gente cozinha, a forma como a gente busca se movimentar o nosso corpo, as práticas de autocuidado que nós temos, o nosso zelo pelo sono, né, por questões que são básicas, né, fundamentais assim, para o nosso bem viver, para a nossa vida, né? E mais ainda, a gente também considera que essa integralidade né, de cada ser, né, esse potencial para esse desenvolvimento, ele vem de uma fonte que é uma fonte de todo conhecimento assim, que se coloca como legítimo, digamos assim, que é a experiência de vida. Né? Essa experiência imediata mesmo de si, né? Junto com o outro. É esse contato que faz com que os pacientes eles consigam ver no outro a si mesmo, né? Que eles consigam se enxergar também como ativos desse processo de mudança e de transformação social. Então, é muito interessante olhar esse movimento mesmo, genuíno, que se cria, né, como eu falei, de uma maneira muito orgânica, através da experiência, através do contato, através do diálogo, né, que se constrói. E eu acho que é uma característica que está presente em todos os encontros do Sustenta, né, em que o paciente entra e ele fala sobre a vida dele e aquele outro que está ali escutando se reconhece naquela fala e vê ali uma fagulhazinha ali, vê uma chave virar e percebe que ali tem algo a ser feito. Né? É na experiência do outro que ele vai mudar a própria experiência. Então, isso é transformador, né? Isso é um fator terapêutico que está presente nos nossos encontros, com certeza. Maravilha. Cleide, você pode falar? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Cleide, sou daqui do Cariri, né? Falar igual a Kaline, né? Que já falou, minhas amoras. A gente é suspeito de falar, né? Que aqui eu moro no pé de serra, bem no pé de serra mesmo. E eu sou muito suspeita de falar que é um lugar incrível, maravilhoso. E o que estava faltando era isso, né? Que eu sempre falo nas reuniões, eu sempre falo aqui quando a gente faz as consultas, que eu também participo. Eu vou falar como uma amiga, né, delas. Só tenho que agradecer, que eu sempre falo que Cleinha e o Rafael, e a Irma, que não está presente, e a Kaline, e o Márcio, e assim, outras pessoas que foram anjos que Deus botou, né, para vir juntamente com a gente, se juntar. E através deles, hoje, esse trabalho maravilhoso que está aqui, vou falar agora como paciente, que eu hoje estou bem, estou muito bem, graças a Deus. Sou cuidadora também. E através de mim, como a Kaline estava falando agora, através de mim, as pessoas se verem, né? O que já passou, o que passa, e me perguntam por quê, eu vou e falo. Tem pessoas que já dá aquele, né?
que a gente fala da cannabis, né, que é a maconha, né, no caso, aí as pessoas, aí existe muito preconceito. Mas, assim, tá sendo bem aceito quando a gente vai explicar bem direitinho, vai falar. Aí eu já passo pra Cleinha ou pra Rafa. E, assim, eles são as pessoas que sempre, como falou, né, o Rinaldo falou, que, assim, são os meus cuidadores que na hora que você precisar, a Karine também, mandar um zap, é você mandando eles respondendo, dando um apoio, dando assistência, e assim, é só gratidão, sabe? E o sustenta Cariri é o sustenta mesmo, sabe? É um se sustentando no outro e dando certo. E nós estamos juntos e vamos só, né, mais e mais expandir por aí. É isso. Cleidinha, fala pra gente quantas pessoas da sua família se consultaram com o Sustenta além de você. Pronto, da minha família sou eu, né, no caso, é minha filha, meu genro, minha irmã, meu sobrinho. Tem amigos, tem primos, tem várias pessoas. E todo mundo tá bem. Aqui em casa era aquele negócio, né? Eu não tava bem, outro não tava bem, ninguém tava bem, ninguém. E hoje é todo mundo bem, todo mundo bem. Tudo bem, graças a Deus. O cannabis entrou na nossa vida assim de uma maneira maravilhosa, sabe? E com a ajuda de todos, né? Que só tenho que agradecer. Uma maravilha. É todo mundo aqui é paciente. Família toda. Quando a gente vê as pessoas mais conservadoras, mais desconfiadas, mais céticas, mas quando ficam doentes e de fato, né, percebem que a medicação tradicional não está fazendo efeito, e aí fica sabendo que a vizinha dela foi lá num tal de sustenta e tá super feliz, ou no teu caso, né? É o teu pai, é o genro, é o papagaio, periquito, né? Isso, principalmente no cidade do interior, isso é uma referência muito mais importante do que qualquer outra, né? É um pouco assim, uma certa falência mesmo de uma medicina que é totalmente voltada, né, para o remédio, como se o remédio tivesse acabar ali na hora com o sintoma, e o que vocês oferecem aí, e aí dialogando com a Karine, vou passar para ela também, né, eu acho até que no caso de vocês aí, do Cariri, é terapêutico, porque você é psicólogo, então você já tem essa formação de acolher aquela pessoa que está numa situação mais grave, que você faz uma leitura ali, você vê que às vezes nem é o espaço adequado ali no sustenta, né? Aí você chama de parte e olha, você sabe que tal, né, tem tal situação aqui, por que você não procura tal atendimento, né? Não é um caso, né, mais delicado, e além disso, só esse lado, e você falou do não julgamento na roda, né? O que é uma coisa difícil, né? Porque a gente tem uma cultura de até quando a gente quer ajudar, a gente julga, né? Que a pessoa fala do problema dela, se eu chego com uma postura de dar um conselho de uma maneira muito lacradora, que é o termo que eles usam hoje, você está se colocando meio que acima da pessoa, né? Então, eu acompanho muito, com muita alegria, um trabalho de um médico aí do Ceará, a terapia comunitária integrativa, que ele faz isso, o Adalberto, né? Mas ele tem essa coisa de que quando você quer dar conselho também, você não fala o que o outro tem que fazer, você fala na primeira pessoa, olha, quando eu tive isso, eu fiz isso, isso e aquilo, que aí a pessoa está ouvindo várias pessoas, quem quer dar a palavra para fazer um comentário e um aconselhamento, que é muito bem-vindo, que faça isso na primeira pessoa, porque aí se coloca no mesmo patamar de quem está pedindo ajuda, e todo mundo está pedindo ajuda, né? Na verdade, né? Então, só para dizer que no caso de vocês, eu acho que já é mais do que terapêutico, é terapia. Karine, fala aí. A gente parte muito do entendimento, assim, de uma postura crítica mesmo, perante esses processos de adoecimento mesmo, assim, desses processos sociais, porque, como você falou, a medicina tradicional, ela vem com esse foco na doença, né?
Então, a medicina tradicional, né, que se tornou tradicional, né, que é a medicina da medicalização excessiva, né, essa medicina ocidental, ela prega que para se resolver uma patologia, você precisa tomar medicamento e esse consumo excessivo desse medicamento traz outras patologias, traz, enfim, uma inflamação, né, do seu organismo, que você só vai resolver com mais medicamentos. E a mesma questão ela acontece no âmbito da saúde mental, né? E se você observar nas nossas rodas de conversa, por exemplo, em um relato de um paciente que conta a infinidade de medicamentos que ele tomou em decorrência de um transtorno que foi diagnosticado tempos atrás, se essa pessoa narra a experiência de vida dela e lista a quantidade de medicamentos que ela utiliza para uma outra pessoa que não está interessada nessa questão do tratamento dela, a pessoa ela vai ou se admirar, ou ela vai condenar, julgar de alguma forma. Poxa, como assim você faz uso desse medicamento, né? E, infelizmente, ainda tem esse estigma associado ao uso dos alopáticos, dos benzodiazepínicos, né? Dos antidepressivos. Então, quando se vai para a roda de conversa e você fala aquilo e o outro fala e olha e pensa assim, nossa, mas eu também uso esse medicamento, eu também odeio esse medicamento me faz sentir isso, e aí eles começam a ir se identificando nos relatos, né? Quando eles começam a perceber que essa medicina que se tornou tradicional, né? Essa medicina ocidental que foi imposta pra gente, ela falhou muito e tem falhado cada dia mais. Então a gente está indo na contramão, né? A gente está indo na contramão quando a gente olha para essa pessoa e fala assim, como você se sente bem? Qual é a maneira que você entende que é o ideal de se cuidar? Isso o médico não faz, pelo menos os médicos no geral, né? O Nathan, ele traz muito essa liberdade, assim, para ouvir no relato do paciente o que é que ele considera ideal para o seu próprio tratamento. Por isso que eu falo dessa questão da autonomia, né, dessa apropriação desse processo de saúde, porque o que a gente faz não é focar na doença, é na promoção de saúde, entende? Isso é fantástico. Cleinha, você quer falar para depois passar para o banheiro ali? Então, Cleide, eu vou pedir para você falar, fique à vontade, faz o comentário, porque aí depois a gente também, talvez, só para usar. Aí eu queria só saber das meninas, que aí quando você terminar, a gente faz mais uma rodinha. Eu falo mais um pouquinho, mas depois, quando eu passar para a Cleinha e Kaline, aí eu já vou me despedir de você, porque aí a gente te tira e coloca outra pessoa para a gente ir fazendo. Pode ser assim? Tá bom? É só pegar então, uma pontinha pode, é teu, o tempo que você quiser. Em relação a uma amiga que eu falei sobre, né? Que ela me viu, a gente se encontrou, ela viu que eu estava bem, que ela já conhecia o problema que eu passava, né? Tomava bastante medicamento e tudo, e não ficava bem. Pelo contrário, ficava cada vez pior. Aí o filho dela autista, eu cheguei para ela e contei, né? Falei, ele perguntou, eu passei para a Rafa, para a Cleinha e tudo. Ela não aceitou, ela ficou com medo de dar o óleo para o filho. Aí passou acho que mais ou menos uns 2 meses, acho que Rafa até lembra, a Cleinha até lembra, acho que tá com um mês mais ou menos, que ela ligou para mim desesperada, que o filho tava com crise, ele tem 8 anos, o filho dela, e tava em crise, ela pediu até pelo amor de Deus que eu conseguisse uma consulta, que queria que ele tomasse o óleo, que viu, que assim, que eu sempre, a gente posta as coisas, enquanto tudo, e assim, eu dei, como é que diz, exemplos da minha família, do meu sobrinho, da minha filha, do meu genro, da minha família toda, papagaio, periquito, todo mundo. Aí ela quis, e hoje ele já está tomando, ele está bem, ela também vai né, ver se consegue também fazer a consulta, e é isso, as pessoas, no primeiro momento, é muito difícil, a gente como cuidadora, quando Rafa me convidou para ser cuidadora, eu disse, não, eu aceito, né, é um desafio, mas a gente sabe o que é que vai encontrar pela frente, né, que as pessoas têm muito preconceito, sabe? Quando a gente fala que tá fazendo tratamento com a cannabis, eu falo, eu vou dizer a maconha. Eu vou logo dizer o que é, que a maconha para as pessoas dar logo aquele negócio todo, né? Mas é isso, eu disse, eu quero sim para o meu filho, eu quero que eu disse que o pai não ia aceitar e tal, mas é isso. E
Através dele, na escolinha dele, já tem outras mães, que depois vou até entrar em contato com a Cleinha, que tá vendo o resultado, né, dessa criança, e assim, é só, né, graças a Deus, é só bênção, né, ajudando, né, se ajudando, e é maravilhoso. E é isso que eu queria falar. Obrigada. Queria Tá só puxar bom. o Rinaldo, nessa fala da Cleide, porque a Cleide, ela é um exemplo perfeito, assim, de uma mulher que assumiu um protagonismo dentro do que o Sustenta tem idealizado, né? O que a gente achava que talvez fosse muito difícil de se articular, de se mobilizar, na verdade surgiu de uma maneira muito natural. E aí, quando a Cleide ela vem trazendo essas pessoas junto com ela nesse movimento quase que natural também, né? A gente percebe que esse trabalho ele tem dado frutos, assim, né? Tem gerado cada vez mais frutos que tem se espalhado, né? Vai se espalhando de uma maneira muito, muito bonita, né? Então, a Cleide é um exemplo assim, maravilhoso em relação a essa questão do protagonismo que o Sustento tanto incentiva, sabe? Maravilha. Quer falar, Cleinha? Tá, Não, não é isso, não, assim, que essas mães estão vindo para frente, né, para a linha de frente. Então, tudo isso eu fico bestinha, assim, quando eu vejo elas fazendo esse movimento, né, espalhando a palavra, que é como a gente fala, porque é isso, vem muita gente com medo, com muitas dúvidas. Essas dúvidas, elas não são esclarecidas, né, nos consultórios médicos, nas associações. Então, essa disponibilidade da gente estar ali perto, tirar a dúvida, de ter os encontros, faz com que as mães, né, os pacientes, tenham vontade de chegar, tenham vontade de conhecer, né? Então, cada vez mais os sábados estão sendo lindos e cheios. Quando eu digo que essa tecnologia social do Natan é maravilhosa, que o depoimento de vocês mostra que é gratuito, mas a gente recebe tanto, né, que não seja dinheiro, né? Isso é maravilhoso. E a gente, quando se propõe a ser cuidador, você fala assim, eu vou cuidar de alguém. A gente nem percebe o quanto a gente ganha sendo cuidador, né? Então, por exemplo, a gente estava falando assim nessa lógica do não julgamento. A gente também respeitar o tempo das pacientes, né? Cada pessoa tem o seu tempo. E a gente não julgar aí, poxa vida, poxa, não vai querer um benefício para o filho. Não, né? Você tranquilona ali, você tá bom. Quando você quiser, quando você sentir que é o teu momento, você me fala, a gente te encaixa aqui, em reunião toda semana, mas não tem pressa, né? Amadurece a tua confiança e o teu desejo. Aí a pessoa volta, como você falou, ai meu Deus, né, eu estou precisando muito. Ótimo, a necessidade ela é mãe da invenção. A gente também, muitas vezes, só toma decisões difíceis quando a vida nos coloca diante de uma situação desafiadora. E aí vai para a reunião. E aí na reunião, e é importante que se saiba também, a gente começa a fazer, mas a cada ano, se você precisa de outras consultas, você entra. Mas se você não precisa, a cada ano você é chamado para a reunião para dar um depoimento. E para dizer como está o processo e para renovar esse atendimento, né? E assim, 2 depoimentos que no último encontro que eu fiz há uns 2 meses que me marcaram muito, foram muito emocionantes. Primeiro, uma mãe falou dessa coisa de muito medicação e medo de parar, medo do efeito de suspender para uma outra coisa nova. E ali ela foi escutada, e mais na frente uma outra mãe deu o depoimento dela, de como foi o processo dela de desmame, como foi gradual, que a cuidadora estava ali na hora que tinha medo, ligava para a cuidadora eventualmente falava com o Natan, olha, está acontecendo isso, o que você acha? E tirando... Então, e o outro depoimento que também me chamou a atenção, eu atuo em escolas, né? Foi mães que têm um filho com esses diagnósticos, que hoje tudo é diagnóstico, né? TOD, é transtorno opositor, hoje todo mundo é hiperativo, todo mundo... E a mãe estava muito incomodada com a performance da criança na escola, bancou essa coisa de
de dar um óleo lá, sem THC, e a criança acalmou. Isso, outras mães começaram a ver, o que houve com o teu filho? E aí ela começou, então assim, fica esse exemplo, né, muito mais do que o que é certo e o que é errado, é você ouvir o depoimento de outra pessoa. Vou devolver a palavra para a Kaline ou para a Cleinha, e vou então me agradecer a presença da Cleide. Assim, Rinaldo, eu acho assim que a gente, cuidador, a gente tem tanta vontade mesmo que o tratamento dê certo, que a gente fica ali, né? Natan, chega lá e responde rápido, porque assim, quem vem procurar o sustenta, quem vem procurar o tratamento com cannabis, são pessoas que estão assim, já nas últimas, desesperadas, procurando uma luz no fim do túnel, né? Então, a gente costuma falar que quem começa o tratamento com cannabis é como se estivesse começando um relacionamento novo. Então, vem cheio de expectativa, né? E com muita ansiedade mesmo que esse tratamento dê certo. Então, tá em contato com o paciente todos os dias, falando, mantenha a gota, mantenha essa dosagem que você está tomando, tem paciência, tem calma, é um processo até você achar, porque é um processo, tem que a mãe estar ali dando gotinha por gotinha, aumentando, diminuindo, percebendo, é um sistema que a gente sabe, cada um tem o seu, né? A gente tem paciente aqui, crianças que inclusive, o filho de Aparecida, né? O filho de Aparecida, ele só dorme quando ele só dorme com THC. E tem mãe que já tirou o THC da noite, que a criança só dorme com o CBD. Então, chegar nisso é um processo de paciência, é um processo, assim, que demanda tempo, que demanda cuidado, que demanda conversa com o cuidador, que demanda todas essas questões, né? Então, é um processo de paciência mesmo. Eu queria enfatizar Kaline, esse... Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu não tô conseguindo puxar. Tentei a Elisângela, tentei a Aparecida, agora a Irma entrou, mas eu, por algum motivo, quando eu chamo para convidar, não estão deixando entrar. Então eu vou pedir para que uma de vocês, ou para as três, tentem também pedir para entrar, porque é um outro caminho que eu posso dar acesso. A Aparecida enviou a solicitação. Então, agora eu vou botar a Aparecida para... Bom, pode falar, Kaline. Eu vou tentando aqui com a Aparecida, que ela já aparece para mim. Tá. Não, eu estava começando a falar em relação a... Uma coisa que eu acho importante de destacar é o papel social, né, que é dado à mulher de cuidadora. Né? Uma característica que a gente vê nas consultas do Sustenta são mulheres que chegam exaustas, sobrecarregadas, cheia de tarefas, né? E tentando lidar assim com essa questão do cuidado. Então, elas são cuidadoras dos seus pais, dos seus filhos, dos seus parentes, e elas não têm o entendimento de que elas podem também ser cuidadas. Então, quando elas chegam no Sustenta e a gente pede para que elas falem sobre elas têm dificuldade de dizer como é que elas estão se sentindo, quem é que tem sido elas nesse processo todo, né? É um movimento no qual ela vai se deixando de lado, porque o cuidado, né, esse cuidado que dignifica a mulher, que dignifica a mãe, ele exaure ela também, adoece mentalmente essas mães, e elas estão cansadas, elas precisam de uma rede de apoio, elas precisam de serem ouvidas, de serem acolhidas. Então, essa sobrecarga psíquica que existe em torno da figura da mulher enquanto cuidadora, né, enquanto figura central no papel do cuidado, a gente precisa tirar esse olhar e descentralizar esse olhar. Né? A gente precisa trazer outras pessoas para protagonizar esse cuidado. A gente precisa também trazer a rede de apoio que essa mulher tem, que muitas vezes não tem, na verdade, né? Para esse centro desse cuidado. É o pai da criança, é a família da criança, é a escola, é a comunidade, sabe? Então, assim, a gente entende que as mulheres estão cada vez mais adoecidas mentalmente. Então, quando as mães vêm falar sobre os seus filhos e a postura do Natan tá, mas me fala sobre você. Como é que você tá? E aí ela para e pensa e percebe que ela não aguenta mais. E que
como ela, tem muitas outras mulheres. Né? Então, quando a gente abre essa possibilidade de diálogo, e eu não digo diálogo, mas de escuta mesmo, né? No qual a gente não fala, a gente escuta e acolhe. Né? E essa mulher vem falar sobre suas angústias, ela percebe que ela precisa se colocar como uma pessoa importantíssima, como única pessoa principalmente importantíssima nesse cuidado, para que ela possa cuidar de outras pessoas, né? Então, quem é que cuida dos cuidadores, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, o Sustenta cuida, o Sustenta tem cuidado, né? E tem estimulado o autocuidado. Então, não é só a gente que cuida, a gente também é cuidada, né? Nós cuidadoras somos cuidadas e elas se cuidam entre si, as crianças se cuidam entre si. Então, é esse estímulo ao autocuidado que o Sustenta traz. Algumas mães, elas ficam deixa eu só fazer uma observação aqui, antes de você falar, já vou te passar a palavra, para explicar que o Instagram não está me permitindo mais trazer ninguém para a tela. Por algum motivo, ele está dizendo que só pode 4, já entrou 4, então ele não está me deixando entrar. Elisângela pediu para entrar, a Aparecida pediu para entrar, mas o sistema não me dá acesso. Então, o que eu vou... que pena. É uma pena, a gente vai ter que só se terminar essa e fazer a outra, mas eu pediria para vocês também tentarem relatar. Eu pedi para elas poderem escrever também alguma coisa que elas achem fundamental para a gente ter esse registro. Eu sei que parece que Elisângela é mãe de uma criança, né? E seria tão legal que ela pudesse, mas tudo é quando é possível. Eu acho que vai ter que ficar por hora entre a gente. Eu só vou falar aqui, eu não consigo ler e fazer tudo ao mesmo tempo, mas o Ramon está fazendo um comentário aqui, essa é uma sensibilidade do Sustenta, observar esses cuidados estendidos para as mães, e é importante, fazendo um gancho com isso que ele fala, que o Sustenta tem nesses encontros presenciais alguns adultos separados para cuidar das crianças e permitir que as mães possam estar inteiras ali na roda de conversas, que eu acho que é bom para todo mundo, bom para as mães, bom para as crianças poderem interagir ali ao lado e ver que as mães estão sendo cuidadas, bom para todo mundo. Eu me lembro que Carolina também, lá no início, falou numa fala, comentando que o Sustenta, e ela participou disso desde o início, essa coisa horizontal, de escuta, que é muito terapêutica mesmo, e certamente o cuidador ocupa um pouco esse papel, né, de uma escuta, que às vezes o que a pessoa precisa é de que alguém escute ela, só isso. Né, e seja solidário, e esteja ali ao lado e acolha aquela tristeza. Né? E a Márcia, que é uma nutricionista também, ela fez um comentário, caramba, agora eu não estou... Enfim, desculpa, não estou me lembrando o que é. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar ler aqui, e já devolvo a palavra para vocês, que eu quero falar o mínimo aqui hoje. Por favor, desculpa, Cleia, te cortei. Por favor. Não, então, essa questão do cuidador, do cuidado ao cuidador, né? Assim, quando a gente vai fazer a pré-consulta com a mãe ali, que está vindo por conta do seu filho, que a gente faz, e você, vamos marcar uma consulta para você, elas ficam surpresas e às vezes até envergonhadas com a possibilidade de, tipo assim, como assim, mas eu posso? Claro que você pode, né? Então, e aí elas se sentem contempladas dentro disso, assim, então já traz para ela, além de uma esperança do tratamento ao filho dela, a esperança do tratamento para ela também, né? Então, algumas iniciam o tratamento e param, porque, tipo, falam que se o meu filho tá bem, eu tô bem. Então, assim, elas às vezes nem terminam, não conseguem pegar o óleo, toma, tem umas que continuam, outras não, mas só o fato do filho já tá bem, ela tá bem também, ela tem tempo para ir numa academia, ela tem tempo de fazer uma caminhada, ela consegue deixar o filho de forma mais tranquila na escola, né? Então, e falando sobre o encontro, essa questão que você falou assim, né, da divisão. As crianças estão ali com o cuidador, que é Rafael, as crianças já chegam no encontro, né, já atacando ele, já não dá espaço para ele fazer mais nada, enquanto as mães estão em roda de conversa com a gente. E a gente escutou de uma cuidadora, da tia de uma dessas pacientes que a gente atende, né, que é a Alice, que ela fala, Alice, conta os dias para vir para aqui por conta do Sustenta, porque aqui ninguém fica monitorando ela. Assim, a gente fica cuidando das crianças, mas assim, ela é uma criança que tem uma dificuldade motora, então ela se sente sempre assim, você, calma, anda devagar,
vai fazendo isso. Então, ela está sempre ali, rodeada de pessoas orientando, alertando ela, né, do que ela, como é que ela deve andar, agir, seguir. E quando ela chega lá, ela fica livre, a mãe está do outro lado, numa roda de conversa, enquanto ela está brincando, e ela está ali interagindo da forma como ela se sente, né, assim, bem e livre para poder brincar, sem estar ali sendo vigiada, mas estando sendo cuidada. E o Rafa, ele tá aí, né, e ele assume muitas vezes esse papel de cuidador, né, então é uma atitude, inclusive, que os homens podem ter para contribuir, né, para essa causa que dar protagonismo às mulheres e assumirem essa possibilidade, essa postura de cuidadores também dessas crianças. Isso também é uma atitude muito revolucionária, né? Se a gente parar para pensar que até hoje o que a gente entende como cuidador está sempre associado à figura feminina, né? E não é bem isso que acontece lá no Sustenta, né? O Sustenta é um ambiente muito democrático, né? Sorte para os homens. Que bom que eles estão aproveitando, saboreando, porque eu tenho um filho de 19, fui tão feliz partilhando com a mãe dele os cuidados da criança, que a gente aprende tanto. Então, gente, olha só, eu estou pensando aqui no seguinte, a gente pode continuar essa conversa, e aí eu já vou voltar a palavra para vocês, ou a gente pode também, fiquei pensando aqui, vocês aqui me dizem, a gente tem, parece que a Aparecida, Elisângela e a Irma, né, que estão aqui dentro, a gente pode também fazer um fechamento com vocês duas, e aí a gente encerra a live, eu só vou precisar de uns 2 minutinhos, porque eu quero que ela fique gravada. Aí eu publico ela e aí eu abro uma segunda live e aí eu chamo para entrar. A gente toma uma água, dá uma respirada, dá uma relaxada e aí eu chamo uma segunda live para ouvir as outras 3 mulheres. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Eu acho que tem muito assunto mesmo para falar, o papo tá massa. Vamos aproveitar que tá com uma boa audiência, né? As meninas estão aí, estão tudo doida para falar. A Elisângela está aqui, doida para falar. Ela botou aqui, eu sou uma mãe muito curiosa. E é mesmo, assim, ela é uma mãe, assim, que lê, questiona, que traz questões, que quase toda sexta-feira ela está no Sustenta. Então, sempre ouvindo, aprendendo, perguntando. E Josué teve avanços excelentes, assim. Então, ela já também está fazendo o tratamento, além do filho dela, também está tomando óleo. Então, eu acho importante a gente escutar essas mulheres. Então, é a sua fala de encerramento, porque aí eu passaria para a Kaline, que também fala umas palavras de encerramento, e aí eu encerro. Agradecer a presença do Natan aqui, ó, o nosso mestre. Mas para a gente... Fazemos isso então, Kaline, concorda também? Sim. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Senão a gente... Fala aí. Eu gostaria, sim, de falar que a gente entende a necessidade da gente falar sobre maconha aqui, né? E eu não queria falar nem maconha medicinal ou terapêutica, porque eu considero isso um termo muito redundante, né? A gente entende que a maconha ela precisa passar por esse processo de regulamentação, porque a gente entende essa como uma questão de saúde pública, né? Então, a gente tem ciência que o debate sobre a cannabis medicinal ele é urgente e ele precisa ser utilizado como um veículo de reivindicação política, né? Mas eu quero salientar também que o acesso ao óleo e a essa terapia, ele não deve se dar só através de farmácias ou só através do trabalho das associações. E eu quero enfatizar que a importância da gente estimular, né, o cultivo também. Né, o cultivo que promove a extração das propriedades medicinais dessa planta e que, inclusive, a própria atividade do cultivo também é por si só terapêutica. Né? Então, eu quero dizer assim, que mais do que pela vida dos pacientes, também é pela vida das mulheres mães dos pacientes que a gente está aqui reivindicando essa causa, né? Para que elas possam decidir como é que sobre como elas querem cuidar dos seus filhos, sobre como elas querem cuidar dos seus familiares, para que elas possam falar sobre suas dores sem serem julgadas ou serem subalternizadas, sabe? Também pela vida das mulheres que estão encarceradas, né, privadas de liberdade,
e que também parem dentro dos cárceres, né? Então, são mulheres que têm aí também seus filhos retirados pelas mãos do Estado, sabe? Então, eu penso que a gente não tem como falar sobre uma temática dessa de uma maneira isolada, que não contemple essas questões sociais que estão batendo na nossa porta, né? Estão pedindo para que sejam olhadas com um olhar mais atento, sabe? Como a Audre Lorde diria, né? Disse outras vezes, eu não sou uma mulher livre, enquanto outras mulheres também não forem, mesmo que as amarras delas sejam diferentes das minhas. Então, essa é uma máxima que me representa, que representa a luta feminista antiproibicionista, né, que representa as mulheres que estão comigo, que representa as mulheres que abriram caminho para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, para que a gente não esqueça, né, do que nos move em direção a esse bem viver. Pronto. Eu me chamo Aparecida, sou natural aqui de Juazeiro do Norte. Tenho um filho autista, meu filho se chama Arthur, ele tem 4 anos. Não sei se o áudio tá bom, dá para ouvir bom? Tá ótimo, perfeito. E é isso, Juazeiro é uma terra muito rica de cultura, é muito rica de tudo. Eu conheci o Sustenta através de Cléa e conheci numa das piores fases assim, que eu pude vivenciar com meu filho, que é essa questão do sono. Na época, o meu filho não dormia, ele fazia uso de uma medicação contínua, e aí com isso a gente já tinha feito troca de várias medicações e ele não conseguia dormir. E aí quando eu fui acolhida, né, eu não chamo conhecer, eu chamo acolhimento. Quando eu fui acolhida pelo Sustenta, mudou assim de uma forma drástica, né, de uma forma drástica, mas sim positiva. Porque até então, Arthur passou a dormir em torno de uma semana, mais ou menos, 15 dias, a gente já começou a colher os frutos, que foi essa necessidade do meu filho falar, até porque ele é uma criança não verbal. E aí, eu fui, além de ser acolhida, eu também me tornei uma das mães para acolher outras mães. Então, eu posso dizer que essa questão do sustento em si aqui no Cariri, a gente tem esse poder de ser multiplicadores, né? Que é poder passar para outras pessoas esse conhecimento, poder passar para outras pessoas essa questão de colher os frutos de uma forma positiva através de uma medicação. E mudou muito. Arthur mudou assim de uma forma assim, significativamente muito, muito mesmo. Nossa, eu fico imaginando, porque eu tenho um filho e fui muito participativo no início da criação dele, e quando adoecia, a gente ficava, tanto eu quanto a mãe, né, muito desesperados, né, assim, né? Quando a gente encontrava alguma coisa que fazia um efeito, seja um profissional, seja, né, alguém que ajudasse ele nessas questões, eu pergunto, a criança, qual a idade dela? Meu filho, ele hoje tem 4 anos. 4 anos. Ah, então é pequenininho, ainda não vai para a escola, tá? Fica mais com você mesmo, né? Não, ele legal. estuda. Ele estuda? Ah, tá. Eu estou perguntando isso porque para saber se teve algum efeito também no ambiente escolar. Ele estuda em casa ou ele estuda em algum estabelecimento escolar? Ele estuda em uma escola normal. Ele Ótimo, estuda, aí eu faz... queria. Perfeito. A pergunta é essa também, né? Ele provavelmente ele já tomava o óleo quando foi para lá, ou antes ele estava lá e não tomava, e lá também, porque você falou que teve um efeito benéfico na hora de dormir. Aí eu pergunto também se na convivência escolar dele, né, longe da mãe, com outras crianças, se você também percebeu mudanças assim, né? Sim, a gente percebeu a mudança para a gente de uma forma positiva. Os primeiros sinais que a gente viu a mudança nele foi nessa necessidade do sono, porque até então ele só dormia 3, 4 horas da manhã. Então, se ele não tinha aquele sono bom, eu também não dormia. E nem ninguém aqui de casa também dormia. Então, assim, no outro dia, aquela rotina já era cansativa para ele, como também era cansativa para a gente. E aí, após essa questão da rotina dele estar estabelecida, o sono dele estar estabelecido, continuamente ele está dormindo agora 10 horas da noite, a gente começou a ver os sinais que foi dessa questão da mudança, essa questão da fala, que a gente começou a ver essa questão dele estar falando, inclusive até postei no grupo
no grupo interno da gente. Enfim, mudou muito. E aí a gente passou a ter um relatório também positivo, que foi através da escola, como também da equipe multidisciplinar, que são os profissionais que o acompanham, que é fono, psicóloga e TO. Então mudou assim, muito, muito. Relativamente comparado a outra medicação que ele tomava, para essa medicação, assim, foi tão notório que as pessoas em volta acabaram me perguntando o porquê dessa mudança. Então, assim, não é só a minha família, não é só o meu núcleo familiar que viu essa mudança positiva, e sim as demais pessoas acabaram vendo também essa mudança dessa medicação tão extraordinária que é. Maravilha. Eu gosto muito daquele neurocientista, chama-se Siddhartha Ribeiro, está trabalhando aí pertinho de vocês, no Rio Grande do Norte. E ele fala, né, de como é necessário para todos, para os adultos, para as crianças, ter um mínimo de sono, que é onde você equilibra todo o estresse vivido no dia. Então, eu posso imaginar os efeitos, né? Você fala assim, poxa, conseguir dormir, para além de tranquilizar a família e os pais, para a criança, em termos do desenvolvimento cognitivo, das novas capacidades, do humor, da satisfação, da alegria de viver, eu imagino o impacto disso. E pergunto para você assim, por exemplo, chegou a ter outras mães com crianças também da escola, não necessariamente com o mesmo diagnóstico, mas com outros diagnósticos, porque escola é isso, né? Todo mundo está vendo o seu filho preocupado, mas está também vendo outras crianças e trocando ali na porta, e 4 aninhos de educação infantil, né? Aquela fase mais... Aí eu pergunto se nessas trocas com outras mães dentro da escola, outras mães se sentiram encorajadas ou pelo menos interessadas em também fazer alguma experiência com outras crianças que tenham outros diagnósticos ou que não tenham diagnóstico, enfim. Hoje em dia todo mundo, as crianças, mas enfim, geralmente que tem outros diagnósticos. Você sabe se houve essa... A Elisângela está dizendo que sim. Elisângela, eu estou tentando aqui te colocar no estúdio, não estou conseguindo, mas não tem problema. Eu posso também terminar a live que nós estamos fazendo, Aparecida, a gente encerra, grava e eu abro uma só com você. Só te peço para ficar na live, que você vai ser a primeira a ser chamada. E a gente depois faz uma coisa juntando as falas todas. Então, quando eu jogar lá no YouTube, eu consigo juntar tudo. Aqui no Instagram fica partilhado, mas eu não estou conseguindo te colocar nessa conversa aqui por algum motivo. Estou tentando ainda. Aparecida, volta então, por favor, pode terminar de falar. Houve uma procura, sim, devido ao núcleo, né, de pessoas no qual eu já tenho conhecimento, e aí acabei incluindo, fiquei muito feliz por poder ser multiplicadora dessa medicação tão enriquecedora, tão valiosa que é. Eu falo valiosa, não é em questão de valor, eu falo valiosa em questão de trazer qualidade de vida para não só para a criança, mas para os pais também. Então eu pude trazer mais uma mãe, estou também tentando trazer outras, e falo assim que é muito satisfatório você poder fazer o bem. E você ser multiplicadora do bem, isso é muito enriquecedor. É bom para a alma, é bom para o coração da gente. E é isso. Para mim, eu sou muito grata a Deus por poder hoje estar participando dessa questão do núcleo do sustento, por poder conhecer essas pessoas que foi Cléa, Rafael, Irma, Márcio, entre outras pessoas também, que talvez eu não esteja lembrando agora o nome, mas eu sou muito grata a Deus por Deus ter me aproximado dessas pessoas. E é isso, que a gente possa ser mais e mais multiplicador do bem, porque é uma corrente, né? A gente faz o bem, a gente colhe o bem. E é isso. Com certeza. Ai, que maravilha. Tá bom, olha só, eu fico super feliz assim. Queria só te perguntar, da minha parte, assim, teu filho é tão pequenininho, mas já chegou a levá-lo nas reuniões presenciais, nessas que estão tendo... É até importante falar, né, o nome de uma ONG que é parceira aí do Sustenta, Beatos, né? Isso. Legal. Nos sábados eu não consigo ir, porque eu sou de Juazeiro, e os encontros acabam sendo no Crato.
E aí Sim. condiz com o horário que hoje, necessariamente, condiz com o horário que eu não consigo chegar a tempo, porque eu ainda estou trabalhando. E aí, dentro Ah, dessa necessidade, eu ainda não consegui ir, mas de forma, como é que se diz? De forma indireta, eu sempre estou participando, que é home office ou por mensagem, mas ir presencialmente eu ainda não consegui ir, mas é assim, é fantástico. Eu sempre acompanho por fotos, por vídeo, e é muito perfeito. É muito perfeito, acho que a palavra certa é essa. maneira, você gostaria de falar mais alguma coisa, Aparecida? Só isso mesmo. Gratidão por poder conhecê-lo. Eu não o conhecia. Muito satisfeita em poder participar e poder fazer essa troca. É uma troca de experiência, né? Eu é que agradeço. Eu coloquei como título dessa live a potência das mães, porque eu acho que, de fato, não há proibicionismo, não há narrativa conservadora, não há fake news, não há que tenha força para um confronto com mães que estão ali simplesmente querendo, como você falou, que seu filho consiga dormir, ter uma noite de sono, para que ele possa ir para a escola e melhorar a performance dele na escola. Então, eu que agradeço demais aí o seu depoimento, o teu exemplo, e faço votos que teu filho siga em frente cada vez mais. Com uma mãe como você, eu tenho certeza que ele irá muito longe. Qual é o nome dele, do teu filho? Arthur. Então, mande o nosso abraço apertado para o Arthur e para você também. Muito obrigado, Muito tá? obrigada. Eu Eu que vou encerrar. agradeço. Estou satisfeita. Eu acho que a fala de Aparecida foi muito boa, maravilhosa. Uma mãe, né? Pena a Elisângela não poder falar, mas eu queria muito que tivesse uma mãe falando o impacto disso na vida dela e o depoimento dela. Uma criança que não dorme, imagina, né? Para os pais, mas eu estou pensando na criança, né? A dificuldade que essa criança tem de se conectar com a E ainda mais vida. quando autista não verbal, né? Que não consegue expressar essa frustração. Então, nada pior do que a privação de sono. Então, nem eles conseguem entender o que é que eles estão sentindo, o que é que eles estão vivenciando ali, né? Eles só bagunça mesmo todo o sistema deles e eles ficam ali agitados, né? Irritados e atinge toda a família mesmo. Mas Eu queria comentar assim que eu considero muito grandiosa essa postura que as mães assumem em querer bancar, né, os riscos que envolvem assim a busca pelo acesso, né, à terapia canábica para os seus filhos, né, e que inclusive não só se dedicam a cuidar dos seus filhos, como a fazer o que a Aparecida falou tão bem aqui, que se tornar agente multiplicadora desse cuidado, né? Todos os nossos movimentos que nós tivemos mudanças na política de saúde do nosso país, né? A reforma psiquiátrica, por exemplo, ilustra muito bem isso, porque foram as mães, as mulheres, as cuidadoras que encabeçaram esses movimentos e que graças a elas que a gente tem o sistema de saúde, por exemplo, que a gente tem hoje, né? As práticas de saúde mental que a gente tem hoje, em decorrência da luta das mães, né? As associações de maconha medicinal também vindo representada pela figura das mães, e eu acredito que qualquer melhoria que venha aí a surgir no nosso cenário político, né, social e no nosso sistema de saúde aqui no nosso país, ele vai vir como resultado da luta dessas mulheres, eu tenho certeza disso, né? E como eu falei na live anterior, eu coloquei numa frasezinha dizendo que nada será feito para nós sem a nossa participação. Então, ver essas mulheres protagonizando o cuidado aqui para mim, revolucionário. Assim, é isso que faz, é isso que dá gás, né? Que estimula a gente a continuar nessa luta. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quero muito agradecer por isso. Dar um beijo para essas mães que estão aqui, e até para as que não puderam estar também, porque a gente entende qual é a dinâmica de vida delas, mas reforçando que são elas as figuras centrais assim da nossa luta. Isso é indiscutível. E não apenas a figura de uma única mãe, né? Mas de um grupo de mães. Isso que é, né, a gente trazer esse protagonismo para esse grupo de mães. então tá bom, gente. Vamos encerrar por aqui. Eu vou deixar vou fazer uma coisa mais
arrumadinha lá para o YouTube, e aí compartilho com vocês, para vocês também poderem divulgar, assim como a gente fez com a primeira parte da live. Parabéns pelo trabalho de vocês. Leve o meu abraço aí a Elisângela, a turma que não conseguiu entrar, a Irma, que, enfim, eu sei que é o trabalho de muitos e foi sugestão do Natan que a gente fizesse uma live bem ampliada para dar voz para todo mundo, mas a gente faz o que dá conta também. E fica aqui o convite para você vir conhecer o Cariri. Pô, nem fala, eu fui aqui, quando meu filho era pequeno, eu falei, eu quero conhecer a festa junina do Nordeste. Aí tinha uma amiguinha dele, que a família era de João Pessoa, a gente foi passar um São João, lá no Cariri paraibano, que eu já fiquei encantado. Eu não quero ir em João Pessoa, não, eu quero ir no interior, eu quero ir, festa de São João de João Pessoa é boa, mas eu quero ver lá dentro do sertão, lá para dentro. Já deixa agendada a festa do Pau da Bandeira, que é a abertura dos festejos juninos do Nordeste, né? Que acontece aqui na cidade de Barbalha, e é uma grande festa mesmo, assim, sincretismo religioso maravilhoso, demonstração de fé, cultura, é linda a festa do Pau da Bandeira. Poxa, depois eu vou querer saber, vou te mandar para o WhatsApp, você me dá as datas, os detalhes, porque estamos falando de junho do ano que vem e eu me organizo. E eu quero muito de outras pessoas que já me falaram que é um lugar, um polo cultural maravilhoso. Eu estou seguindo vocês aí nas redes sociais. E esse final de semana passado é cheio de show, cheio de Moacir Luz, não foi? O Moacir Luz estava aí fazendo uma roda de samba? Exatamente. E uma das coisas que eu sou apaixonada aqui é que os equipamentos de cultura, eles oferecem mesmo, assim, a oportunidade das pessoas de contemplarem todos esses shows de forma gratuita, né? Eu estou aqui, vai fazer 2 anos. O único show que eu paguei para ver foi Ney Matogrosso e eu paguei R$20, né? Foi o show do Ney Matogrosso mais barato que eu já paguei em toda a minha vida. Foi uma ajuda de custo, praticamente. Sim. Mas tudo que é de graça, tudo que é acessível, o movimento cultural, ele é incrível. Então, venha. Maravilha. Ó, só vou dizer o seguinte, eu sou mineiro que mora no Rio. Mineiro, quando convida as pessoas, é de verdade, porque aqui no Rio o cara convida, mas nunca fala onde mora, nunca fala quando, né? Então eu vou esperar por WhatsApp você me mande as datas. Também, e ainda mando você de volta com uma mala cheia de macaxeira. Eita! Capaz de eu não querer voltar, capaz de eu querer ficar mais tempo. Gente, maravilha. Eu vou, hein? Se chamar de verdade, convite de mineiro, eu vou. Natan, querido. Natan mandou um cheiro aqui para nós, então para ele também, para Carol, para todo mundo que nos assistiu em pedaços aí nessa saga do Instagram. Mas eu estou feliz, a gente conseguiu fazer o conteúdo e vamos que vamos, divulgando o trabalho de vocês, que tem uma vida longa e muito exitosa, eu tenho certeza que terá. Vida longa. Tchau, tchau. Tchau.